Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Pai. Graças a Deus nós subimos uma vez mais a esse santuário para adorar o nome daquele que vive e reina. Coloca para nós aí, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 41, até o versículo 46 nós vamos estar lendo. Nessa noite eu quero falar sobre os desafios da caminhada cristã nos dias atuais. Então disse Elias a Acabe: sobe. Será que é isso mesmo? Acho que eu anotei errado, peraí. Estou ficando meio ruim para enxergar, irmãos. É isso mesmo. É isso mesmo. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Versículo 45. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Pois bem, vamos orar uma vez mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos reunidos nessa noite para cultuar e bendizer o teu santo nome. Deus, que nessa noite não haja impedimento para que a tua palavra adentre ao nosso coração e fale à nossa alma. Que o teu Espírito tenha liberdade mais uma vez e que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos. Amém. Nós queremos entender e nós precisamos entender que existem desafios na nossa caminhada de fé. Os desafios da caminhada cristã nos dias atuais. Algumas coisas podem nos atrapalhar a sermos alcançados pela bondade, pelas bênçãos do Senhor. E esse texto nós vamos aprender com Elias e ele traz muitos ensinamentos para os dias atuais. Apesar da Bíblia já dizer que nós somos mais do que vencedores. Está lá, se não me engano, Romanos capítulo 8, versículo 37, dizendo que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Apesar do texto sagrado nos afirmar que nós somos o povo vitorioso, existem algumas situações que podem nos atrapalhar. E às vezes, eu falei isso pela manhã, às vezes nem é o inimigo, às vezes são as nossas próprias atitudes, as nossas próprias escolhas, ou as nossas não escolhas, que não permite ou atrapalha que a bênção de Deus chegue sobre nossas vidas. Quando eu olho para esse texto sagrado, eu entendo isso. Nós precisamos entender que para triunfarmos ou para vencermos, precisamos exercitar a nossa fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é poderoso. O texto está dizendo isso. Então nós precisamos acreditar e precisamos remover do nosso dia a dia algumas situações que permeiam, que às vezes nos cerca e nos atrapalha como cristãos. Então os desafios da caminhada cristã nos dias atuais volta lá no versículo 42.
E Acabe subiu a comer e a beber. Porém, Elias subiu ao cume do Carmelo. Interessante essa história. Acabe foi o 7º rei da dinastia real de Israel. E ele faz uma aliança política com os sidônios. E nessa aliança ele se casa com nada mais, nada menos do que Jezabel. E Jezabel traz para Israel tudo aquilo que era contrário à palavra, tudo aquilo que era contrário aos ensinamentos do Senhor. Desde prostituição cultual nos templos de Azerá e de Baal, sacrifícios humanos e uma série de outras coisas. E essa mulher perverte o culto em Israel. E Acabe vai dando corda para ela. E através dessa perversão de culto, Deus começa a apertar as coisas sobre Israel. Deus começa a fazer o povo sentir, por causa da atitude de Acabe, que se une com essa mulher e traz tudo de ruim para dentro do templo, para dentro daquilo que era adoração. E agora não se tem mais um culto genuíno e verdadeiro, tem um culto misturado. O povo saía do culto de Azera e às vezes ia prestar um culto a Deus. Então era um negócio muito distorcido, era um negócio muito bagunçado, vamos dizer assim no nosso goianês. Então a primeira coisa, o primeiro desafio na época de Elias e também o primeiro desafio nosso, está aqui no versículo 42, subiu a comer e a beber, e Elias subiu ao cume do Carmelo. Isso fala de separação para Deus. Porque quando Acabe sobe a comer e a beber, provavelmente na festa de Acabe havia tudo aquilo que Deus não aprovava. Porque Acabe fora pervertido pelos costumes sidônios. Havia prostituição, havia bebedice, havia uma série de ritos que era contrário à vontade de Deus. Mas o texto vai dizer que enquanto Acabe está comendo e bebendo, Elias foi um pouquinho além, ele subiu ao cume. Ele estava se separando. E o maior desafio da nossa geração atual, entenda isso, é separar tempo para Deus. William Tozer vai dizer num dos seus livros, e eu acho interessante essa frase, ele diz assim: o homem que quer conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, porque Deus não se rendeu à nossa pressa nervosa. E é verdade. Para se conhecer a Deus e para se receber de Deus, precisa gastar com Ele tempo. E a nossa geração não tem tempo para gastar com Deus. Pasmem! Mas é verdade, porque a gente entra no modo automático. Hoje é domingo, às 18 horas, eu vou vestir a minha roupa, vou pegar a minha Bíblia e vou para a igreja com a minha cara de Benedito. Mas a gente não quer gastar tempo com Ele. E o primeiro desafio da caminhada cristã nos dias atuais é gastar tempo com o Senhor. O primeiro desafio é falar com Ele. O primeiro desafio é gastar nosso tempo nessa busca, nessa separação, nessa não mistura com a mesa de Acabe. Mas a nossa geração é treinada. Parece que Deus está, simplesmente aperta o botão lá da lâmpada mágica e Ele vem realizar os nossos desejos. Na verdade não funciona assim. Alguém já cantou aí, um hino antigo, não vou cantar para vocês não escandalizar, mas ele dizia assim: quer vitória, vai chorando, geme, chora. Quer vitória, vai chorar. Lembra disso? É preciso gastar tempo com Ele, tempo de qualidade. E sabe o que me dói? Me dói como igreja, porque eu faço parte dessa igreja. A nossa geração não quer mais gastar tempo com Deus. Então, o primeiro desafio da caminhada cristã nos dias atuais é dedicar o nosso tempo, a nossa vida àquele que nos chamou, nos comprou, nos lavou e nos remiu, conforme Tito vai escrever no capítulo 2, versículo 9, porque Ele se deu por nós, se entregou para
santificar um povo zeloso, especial e de boas obras. Mas nós não gastamos mais tempo com as coisas do Senhor. Nós não nos separamos mais. Livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, vós sereis o meu tesouro especial. Dá para entender isso? Se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, vós sereis para mim o meu tesouro pessoal. Como é que a gente vai ouvi-lo se a gente não tira tempo para ele? Dói isso, porque nós não temos mais esses costumes, e eu não estou falando de doutrina, estou falando de prática de caminhada cristã. Irmão, se a gente não vigiar, a gente não ora nem para dormir mais. Primeiro desafio da caminhada cristã nos dias atuais: ter tempo de qualidade com Ele. Mas nós vivemos tão correndo, tanta coisa, tanta tribulação, tanta coisa para se fazer, tanta distração. E a gente vai orar e pasme. Não é brincadeira não, é verdade. É engraçado. Seria cômico se não fosse trágico. Se a gente não vigiasse, está fazendo aquela oração: Deus, eu te abençoo nessa noite. Muito obrigado. Guarda os meus amigos e mata os meus inimigos. A gente vai trocando, porque o cérebro já está cansado. Nós precisamos entender que para receber algo de Deus, precisamos dedicar-lhe tempo. Separação. Tudo tem preço. A salvação foi pela graça, mas não é de graça. E às vezes a gente não para pensar nisso. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Separação. Vamos fazer um desafio para esse resto de ano. Vamos tirar um tempo para falar com Ele. 10 minutos, 20, meia hora, eu não sei. Mas dizer: Jesus, esse tempo é só seu. É só eu e o Senhor aqui. Esse tempo não tem celular, não tem internet, não tem televisão com notícia ruim. Jesus, esse tempo eu quero dedicar ao Senhor. Me ajuda a ser um homem separado. A nossa geração precisa disso. A nossa geração precisa entender que Deus não é o gênio da lâmpada que você vai lá, esfrega e Ele vem e lhe entrega tudo que você quer. Não, não, não. O homem que quer conhecer a Deus verdadeiramente precisa dedicar-lhe tempo em oração, em vida consagrada, em separação a Deus. Mas ninguém fala isso mais, irmão. Quer ver outra coisa? E se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. A segunda lição de Elias para a geração atual está aqui nesse versículo. Sinal de humildade diante de Deus. Agora pasmem, a nossa geração é treinada para não se humilhar diante de Deus, porque nós aprendemos por aí: eu determino. E se a gente não vigiar, a gente fala até de peito aberto, parecendo que Deus é que é servo e eu sou o Senhor. Elias, o profeta Elias, meteu o rosto entre os joelhos, boca no pó, sinal de submissão e humildade.
Mas a nossa geração não está preparada para isso, porque a nossa geração é ensinada aí, dizendo que você precisa determinar e Deus tem que fazer. Eu nunca me esqueci de uma experiência. Nós estávamos reunidos num culto de mocidade lá na sede, que eu sou jovem ainda, viu, irmão? Mas nessa época eu era mais jovem. E o camarada foi lhe dado a oportunidade. Nunca me esqueci disso, eu já contei isso aqui, mas aquilo me marcou. Ele disse: irmão, hoje eu orei e falei para Deus, porque se Deus não fizer, era melhor quando eu estava lá no mundo, porque Deus, lá eu tinha isso e isso, e eu falei: Jesus, ó, você não está vendo não? Pensei: olha, ou tem muito moral com Jesus, ou não entendeu que com Deus, o princípio que funciona com Deus é o princípio da humildade. O texto sagrado vai dizer que Deus rejeita o soberbo, porém dá graça ao humilde. Nós precisamos entender isso, mas a nossa geração não sabe o que é isso. A nossa geração não tem sido ensinada que com Deus não se fala de qualquer jeito. Pedro vai escrever na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 5: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele te exaltará. Com Deus não se fala de qualquer forma. Jesus não é o meu empregado e eu sou aquele patrão carrasco que pega às vezes até pelo peito da camisa, pelo colarinho, e diz: agora você faz ou não tem conversa? Espera aí. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O segundo desafio da nossa geração, o desafio da caminhada cristã nos dias atuais, porque o povo, alguns por aí, têm ensinado que crente tem que dizer para Jesus: eu determino, eu quero assim, assim, assado. E o maior erro da nossa geração é quando nós trocamos como crentes, como servos, o eu determino pelo seja feita a tua vontade. Isso que tem que prevalecer na vida de um cristão, na vida do homem, da mulher de Deus. Quem está entendendo, levante a mão e adore Ele. Eu não determino, Jesus, na minha vida. O que vai prevalecer é a tua vontade. Aleluia. Versículo 43. E disse ao moço: sobe agora e olha para a banda do mar. O que é isso, irmão? Foco. Tem um ditado aí, não está na Bíblia, mas é muito real: quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. A nossa geração é a geração mais perdida dos últimos tempos. Quer um exemplo? Tem gente que já começou 3 faculdades, não terminou nenhuma. É o demônio, irmão? Não, é falta de foco. Tem gente que já casou 5 vezes, está indo para o 6º. Falta de foco. Sobe e olha para a banda do mar. Deus é Deus de quem tem foco. Para quem está perdido, qualquer lugar serve, mas Deus não quer nos deixar perdido. Ele tem um alvo para as nossas vidas, que é nos conduzir ao céu, como foi cantado aqui: muito além do rio azul, um lugar onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá morte e choro, nunca mais, é para lá que Ele quer nos levar. Mas nós temos que ter foco de alcançar essas ricas bênçãos de Deus para nós. Foco.
Isso vale para a nossa vida espiritual muito. Eu não faço, porque eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo. Irmão, principalmente cristão, precisa ter foco. Foco na sua salvação. Foco no seu crescimento espiritual, foco no seu crescimento intelectual, foco na sua família. Nós precisamos estar ligados, focados. E Deus dá a direção através desse texto. Sobe e olha para a banda do mar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, tem uma história interessante sobre foco. Ele vai dizer assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas a nossa geração é tão sem foco, e você vai entender o que eu vou falar. O camarada não sabe se casa e se compra uma bicicleta. Parece que é, mas é. A geração nova não sabe o que quer. A nossa geração está tremendamente perdida nas suas próprias convicções, se é que tem alguma convicção. Mas Deus está falando ao meu e ao teu coração. Busque o alvo, peça a minha bênção e eu estarei contigo. Eu te conduzirei ao propósito. Então nós precisamos entender isso. E aí o texto vai dizer, Tiago, capítulo 4, versículo 3, a importância de se ter foco. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tem um livro muito antigo que chama A Quarta Dimensão, escrita pelo pastor Paul Yong-Soo. O senhor já leu? Paul Yong-Soo é pastor de uma das maiores igrejas do mundo. Na época era a maior, não sei se hoje ainda é. E ele diz que uma certa feita ele estava orando, pastora Cislene, dizendo, Jesus, eu preciso de uma escrivaninha para me preparar meus sermões. Ele morava num quartinho pequeno. Eu preciso de uma cadeira para me sentar. E eu preciso de uma bicicleta. Está lá no livro. E aí ele diz que um dia o Espírito Santo falou com ele, quantos modelos de bicicleta, e isso aqui é diferente de determinar. Está falando de foco. Quantos modelos de bicicleta, meu servo, cadeira, escrivaninha, você acha que existe? Fala o jeito que você quer aí. Me pede. Coloca diante de mim que eu vou providenciar. Aí ele falou, agora eu entendi. Jesus, eu preciso de uma escrivaninha que tenha uma largura boa para mim trabalhar, eu preciso de uma cadeira que seja confortável, eu preciso de uma bicicleta que seja resistente. Baseado nisso, está lá no livro, A Quarta Dimensão, depois você lê, já tem até disponível aí, esse livro é muito antigo, provavelmente nos e-books aí gratuitos. Aí ele disse que a bicicleta, na época ele falou a marca lá, não me lembro, que era a melhor, a mais resistente, Deus providenciou, a escrivaninha, a cadeira. Pedis e não recebeis porque pedis mal. De qualquer forma, de qualquer jeito. E eu volto lá atrás, isso não é pressionar a Deus, isso é ter foco. Eu me lembro quando eu casei, passou um tempo, a gente andava numa motinha e a Simone engravidou, aquela barriga grande, né? E a gente já não é muito pequeno também, crescendo para os lados, principalmente. Eu falei, Jesus, eu preciso de um carro. Dá um jeito aí. Jesus, mas eu sou muito calorento. Eu sinto calor fora da quantia. O senhor prepara um carro que tem no mínimo um ar-condicionado. E o primeiro carro que a gente comprou era um Paliozinho azul, daquele cor de tampa de caneta. Estava velhinho, precisando de arrumar um monte de coisa, mas tinha ar. Deus ouviu as nossas orações. Então nós precisamos entender isso. Precisamos ter foco. Qual o nosso foco como igreja?
Qual o seu foco como cristão? O meu é chegar ao céu. Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: ó, nenhum soldado em serviço se embaraça com coisas dessa terra. O nosso alvo é o céu. Nós temos que estar focados lá, porque é de lá que vem a nossa vitória, é lá que tem a vida eterna. Aí o Spurgeon vai dizer assim, que a igreja do Senhor vive tão bem na terra que não pensa mais no céu. O nosso foco é as mansões celestiais. Sobe e olha para a banda do mar. Vamos seguir aí. Pode deixar aí. Agora tem um negócio interessante. Um desafio da caminhada cristã nos dias atuais, que está aí na última parte desse texto. Ele diz: não há nada. E disse ele: volta lá 7 vezes. Isso fala de perseverança. A nossa geração não quer perseverar com nada. Deus é Deus de perseverantes. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Fala de perseverança. Volta lá 7 vezes. Fosse no dia de hoje falar: você está doido? Eu já fui lá, não vi nada, por que eu vou voltar? A resposta é essa: não tem nada lá. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Eu acho interessante esse texto. Necessitais de perseverar, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem gente que não recebeu porque não perseverou. Falta só mais um pouquinho. Deus está falando com alguém nessa noite. Falta só mais um pouquinho. Ora mais um pouquinho. Clama mais um pouquinho. Chora mais um pouquinho. Insiste mais um pouquinho. Que o Deus do céu vos dará a vitória em nome de Jesus. Aleluia! Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é aquele que persevera durante a provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué estava meio assim, cabrunhado, como diz o baiano, meio desanimado, meio entristecido, porque agora ele ia assumir a posição de líder. Capítulo 1, versículo 9, Deus diz assim: ei, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Anima aí mais um pouquinho. Talvez não esteja fácil. Deus está falando ao teu coração nessa noite. Talvez está complicado, irmão. Você não sabe como é que está lá, não sei mesmo. Mas Deus está dizendo: continua aí, persevera só mais um pouquinho, porque Deus é Deus daqueles que perseveram. Aleluia! Então o desafio da nossa caminhada cristã nos dias atuais é perseverar. Porque a nossa geração é ensinada, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Eu tenho 2 filhas e eu não quero falar isso um dia, mas eu já vi pai falando para a filha: ó, minha filha, você vai casar, mas se não der certo lá, você manda o pé nesse camarada e vem embora. A palavra tem que ser perseverança. Minha filha, você casa, talvez não vai ser fácil, mas continue firme, que Deus vai te dar vitória. Tem que ser assim. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é poderoso para agir em todas as áreas da nossa vida. Senão não faz sentido achar que Deus só age nisso ou naquilo, não. Ele é poderoso para agir em todas as áreas da nossa vida, seja na saúde, seja na libertação, seja na porta aberta. Deus é Deus sobre todas as coisas, e a palavra que Ele traz ao meu e ao teu coração nessa noite é: persevera. Aleluia!
Eu já estou encerrando. Pode me ouvir mais 5 minutos, levante a mão. 5, 10, 15, 20, só viu aí, né? Brincando. Para encerrar a conversa, coloca aí versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Isso aqui é fé, irmão. Fé parece coisa de doido. 3 anos e meio, irmão, assim que não chove. Tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem sobre o mar, e o profeta diz: fala para ele correr, porque a chuva está vindo. O escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Fé, alguém diz aí que é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Nós precisamos acreditar no Jesus que nós servimos, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, é isso? Eu acho que é. Ou 6, versículo 20. Guardar a fé é um dos grandes desafios da caminhada cristã nos dias atuais. Porque ninguém quer crer em nada mais. Você vai contar para o povo aí fora que você está orando para Jesus fazer alguma coisa, eles falam: ah, mas será? O escritor aos Hebreus capítulo 10, versículo 37. Escute isso e leve isso para o seu coração nessa noite. O texto sagrado diz lá, 10:37 de Hebreus: porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que curou no passado ainda cura hoje. O mesmo Jesus que libertou no passado ainda liberta hoje. O mesmo Jesus que abriu porta lá atrás ainda abre porta hoje. Nós precisamos crer e manter a nossa fé, porque nós não estamos crendo em alguém que foi vencido, derrotado. Nós estamos crendo naquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você acredita nisso, levante a tua mão e adore Ele nessa noite. Aleluia! Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 10, versículo 50. Eu sou apaixonado nessa história. O camarada está lá na beira do caminho pedindo esmola, cego. E aí ele ouve aquele barulhão, ele diz: o que está acontecendo? Isso é Jesus, e ele começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí alguém disse assim: olha, Ele está te chamando, versículo 50. Aí o texto vai dizer assim, só Marcos traz essa informação: lançando sobre si a capa. Só no versículo 52 ele teve visão, mas no versículo 50 ele já tirou a capa. O que é isso? A capa que aquele camarada usava era uma autorização do Império Romano para pedir esmola. Naquela capa havia um número de autorização que ele podia pedir esmola. Quando Jesus o chama, coloca lá para nós, versículo 50, quando Jesus o chama, ele ainda não tinha visto, ele já pega a capa e joga fora, dizendo: agora eu vou ter vitória. E ele, lançando de si a sua capa, aleluia, Ele te chama nessa noite. Eu sinto Deus falando aqui aos corações: tem vitória chegando na tua casa. Se você crer, recebe essa palavra aí. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? Viu que ele ainda não tinha recebido visão, mas a capa já tinha ficado para trás. Porque está dizendo assim: se ele me chamou,
a minha história vai mudar. Não preciso mais disso. E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Só no versículo 52 ele teve a visão de volta. Mas no versículo 50 ele já jogou a capa. Sabe o que é o problema da nossa geração? Deus está falando, Deus está dizendo que vai dar certo, que vai fazer, mas a gente só quer jogar a capa depois que a coisa der certo. Irmão, se Deus falou, está falado. Aleluia! Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Hebreus 10, 23, e com isso eu encerro. Guardamos firmes a confissão da nossa fé. Escute, para você dar glória a Deus, guardemos firmes a confissão da nossa fé, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia! Se coloque de pé, vamos orar um minuto, eu já vou devolver para o pastor. Eu quero que você saia daqui nessa noite com seu coração cheio de fé, guardando a sua fé nesse mundo incrédulo. Ele ainda é Deus, irmã Cris, ele ainda é Senhor. Pastora Cislene, ele ainda é Senhor, o mundo ainda está nas tuas mãos. Irmã Terezinha, ele ainda governa os céus e a terra, ele é Senhor, aleluia! Oh, aleluia! Levante sua mão e diga algo para Jesus nessa noite, aí eu vou deixar você adorar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque fiel é aquele que nos prometeu. Aleluia! Deus nos abençoe, Deus nos abençoe em nome de Jesus.